De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com Valdenise Assiri, ela que é psicóloga, revisora técnica de duas importantes obras nesta área. Você já ouviu, já acompanhou nos blocos anteriores, mas nós vamos aproveitar para mostrar também as capas dos dois livros que são referências para o nosso bate-papo de hoje, Educando Crianças Índigo, de Egídio Vecchio, e a outra obra, justamente Aprenda a Educar a Criança Índigo, de Bárbara Condron, ambas da editora Butterfly. Valdenise, por que essa definição índigo? Por que o índigo, a palavra índigo foi utilizada justamente para designar essas crianças? No início das pesquisas que se começou a observar essas crianças, a parapsicóloga Nancy Tape, uma pesquisadora das cores, ela escreveu um livro chamado Conheça a Sua Vida através das cores. E na época ela estava fazendo um estudo sobre as auras, coloração de auras, a cor das auras. E ela percebeu que os índigos, essas crianças diferentes, tinham uma aura com uma tonalidade de azul mais forte, um azul índigo, que para os estudiosos das cores significa seres mais aperfeiçoados espiritualmente, seres assim diferentes. Então, denominou-se índigos. Por isso esse nome permanece até hoje, por conta dessa denominação, desse estudo que foi feito, e a Nancy colocou essa cor é índigo. Então ficaram como índigos. É por isso que a gente fala criança índigo, e até hoje nós não conseguimos arrumar um outro nome para colocar. Eu gosto muito de falar agentes de transformação, mas são agentes de transformação denominados índigo. Agora, hoje comenta-se também sobre a criança cristal, né? Existe uma diferença muito significativa entre uma criança cristal e uma criança índigo? Olha, fala-se muito sobre a questão de cristal e é tudo uma questão de evolução mesmo. Se a gente for comparar, a diferença não é tão grande assim. É que, na verdade, o que se diz é que os cristais são um pouco mais avançados do que os índigos, em termos assim de capacidades mais avançadas. Mas no cômputo geral não tem muita diferença. Hoje a grande maioria do que a gente está procurando aprender ainda são os índigos, estudando essa parte deles, toda essa natureza que tem, e o cristal não é tão avantajado assim. É claro que com o passar do tempo você vai vendo que tudo isso vai se aperfeiçoando, os seres que vão vindo aí vão sendo cada vez mais espertos, cada vez mais perceptivos, mas não existe uma diferença tão marcante assim, tão gritante. Você falou sobre essa história da criança ser mais esperta, até surgiu uma dúvida. O fato das crianças estarem mais ligadas à tecnologia tem algo relacionado a essa característica de ser uma criança índigo ou não? Não, não necessariamente. Hoje se percebe, né? Primeiro, qual é a definição de ser esperto, né? Esperta toda criança é. Se nós formos ver, não tem criança que não é esperta. A não ser que ela tenha algum distúrbio, algum transtorno de saúde, mas esperta toda criança é. O que se percebe hoje é que se diz que a criança está mais ligada por causa da tecnologia, porque ela tem acesso ao computador, mas não é assim. Eu, particularmente, conheço várias crianças que nem são tão ligadas assim no computador, que são muito perceptivas, são muito rápidas, sabe? Dão banho em muita gente que é craque em computador. Porque não são todas as crianças, vamos dizer, 100% das crianças que ficam no computador. Muito pelo contrário, tem criança que nem se interessa muito por ele. Tanto é que, não é, porque tem criança que gosta muito daquilo, tem criança que gosta muito disso. Então, é meio complicado dizer. Eu acho assim, que você tem sim um ser humano hoje melhorado, um ser humano mais capacitado, com muitas, assim, colocando em ação muitas das suas possibilidades, coisas que antes a gente não tinha tanto. E hoje também, com a ligação que se tem em termos de informação, as informações são muitas e chegam muito rápidas. Então, dizer que as crianças são mais espertas por causa da tecnologia, eu acho meio complicado dizer isso, porque não é a tecnologia que cria o ser humano, é o ser humano que cria a tecnologia. E você pode ter mais de uma criança índigo numa mesma casa? Sim, temos famílias que os pais já são pré-índigos e os filhos são índigos. Pré-índigos? Pré-índigos. Nós, das gerações anteriores,
podemos dizer que somos pré-índigos, porque viemos aqui, estamos aqui formando o campo para a vinda deles. Então, nós também, quando falamos dos índigos, quantos de nós também não percebemos algumas características que eles apresentam? Só que nós, num processo de educação mais castradora, mais preconceituosa, nós deixamos as nossas percepções um tanto quanto sentimentos, emoções e tudo, aquilo que pensávamos, deixamos arquivado. E hoje, muitas vezes, tem muitos adultos que depois que fazemos uma palestra ou fazemos uma conversa, um bate-papo, vêm nos dizer, puxa, mas eu tenho algumas coisas dessas, sempre senti isso. Então, não manifestou. Então, o índigo vem para propiciar até que a gente mesmo, enquanto pré-índigo, possa ser o que realmente somos. A gente pode dizer que são crianças nascidas a partir do ano do novo milênio, do novo século? Existe essa diferença? É, porque a incidência maior tem se visto de 1970 para cá. Por isso que eu disse que nós já temos adultos índigos. Porque seres com essas potencialidades, a gente sempre teve aqui no planeta, né? Como eu disse, as pessoas que promoveram transformações, tipo, vamos pegar, a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Vamos pegar o Roberto Carlos, por exemplo, que trouxe toda uma mudança na música naquela época, movimento musical. Então, os índigos, eles estão muito ligados à mudança, à transformação, à mudança de estágio. Então, você vê que de 1970 para cá, muitas coisas ocorreram também, uma pressa muito grande. E os índigos estão nascendo já em maior número desde aquela época, hoje mais ainda. Para a gente finalizar, Valdenisa, a importância desses livros também é justamente orientar e conscientizar pais e educadores sobre essa nova forma de lidar com as crianças. Exatamente. O do Dr. Egidio Vecchio, Educando Crianças Índigo, é uma pesquisa feita aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Ele fez um estudo de 8 anos, dentro do Portal do Índigo, que era o local onde ele fazia as pesquisas dele, e ele traz no livro várias orientações aos pais, falando sobre a pedagogia de valores, que é uma forma de se trabalhar com os índigos muito boa, não substituindo a pedagogia que existe aí, mas complementando a pedagogia. E o livro da Bárbara Condron traz a experiência dela própria na educação do filho, que é um índigo que se recusava a aprender a ler e escrever. E ela queria entender por que razão ele não queria. E daí ela percebeu que ela também teve assim várias características de índigo e que não foi entendida, nem ela se compreendia e a família também não. E vem trazendo toda a experiência dela dentro do Instituto de Metafísica, como que ela se desenvolveu, como quebrou as barreiras de crenças familiares na educação do filho. Então, são livros que nos trazem diretrizes para podermos trabalhar conosco e com os índigos. Infelizmente, nosso tempo se encerrou, mas nós agradecemos a participação da Valdenisa Siri, ela que é psicóloga e revisora técnica dessas duas obras que serviram de referência para a nossa conversa de hoje. Valdenisa, muito obrigada pela sua presença aqui e uma boa tarde para você. Muito obrigada, Luciana, pela oportunidade e que a gente tenha conseguido passar um pouco desta informação para os pais e que procurem realmente se informar mais para poder trabalhar com seus filhos, netos e tudo mais. A todos que nos acompanharam pela Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Fique conosco e até o nosso próximo encontro.